Um dos cientistas criadores da inteligência artificial se disse arrependido da invenção. Nessa segunda-feira, o ganhador do Prêmio Nobel de 2018 e que durante 50 anos ajudou a desenvolver ferramentas como o ChatGPT, pediu demissão do Google depois de 10 anos. Ele anunciou a saída da Big Tech para poder falar abertamente sobre o perigo da inteligência artificial. Hinton se juntou a um grupo cada vez maior de críticos que dizem que as empresas de tecnologia estão criando produtos perigosos para a sociedade. Bom, diante dessas freadas, desse movimento, como fica o uso dessas tecnologias e do ChatGPT para as pequenas empresas? É sobre isso que vamos conversar agora com Bruna Bonner, na coluna Guia Empreendedor, que está aqui comigo. Ô, Bruna, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião, como vai? Com uma notícia dessas, a gente está aqui balançado, né? Pois é, mas para além dessa polêmica ética, eu diria toda, o ChatGPT está aí, é uma ferramenta, né? A gente precisa pensar na inteligência artificial como o uso mesmo efetivo e como a gente pode usar isso da melhor forma nos empreendimentos. Bom, o ChatGPT se trata de uma ferramenta que automatiza as conversas e os questionamentos que você tem de certo assunto. Basicamente, o que ele faz, apesar de que usar a palavra basicamente para esse assunto não deveria fazer, porque é algo bem complexo, ele usa a inteligência artificial para juntar diversas palavras e contextos e prever ainda o que você vai perguntar e assim prepara uma resposta para te dar. Para as empresas, Sebastião, isso é de enorme utilidade, pois as empresas muito comumente estão sempre fazendo tarefas repetitivas, tanto no atendimento ao seu consumidor, quanto ao atendimento interno a funcionários. E o ChatGPT, ele pode automatizar essas tarefas repetitivas, ou seja, resolvendo dúvidas que são rotineiras no dia a dia de uma empresa, ele pode automatizar e responder sem custo extra, ou seja, sem colocar mais pessoas nos atendimentos. Mas você diria que faz sentido para todos os tipos de empreendimentos, Bruna? Bom, ele faz sentido para resolução de dúvidas básicas. Por exemplo, um novo funcionário que está entrando numa empresa e ele precisa conhecer a empresa, conhecer a história, conhecer os processos. Pela ferramenta de ChatGPT, ele pode conhecer numa linguagem muito fácil, acessível, sem ser aquela apresentação estática que normalmente é feita quando você entra numa empresa nova. Ou falando aí da parte de consumidor empresa, também grande parte dos atendimentos dos consumidores aos seus fornecedores é de dúvidas diárias e o ChatGPT ele também pode estar parametrizado para essas dúvidas. Isso também diminui o custo da empresa com aquele atendimento e ajuda 100% aquela pessoa que está com dúvida. Bruna, algum risco nesse uso, alguma cautela, o que você diria? Por enquanto, não. O que acontece é que para esse uso do dia a dia, onde você está falando de uma simples resolução de dúvidas ou um encaminhamento de próximos passos, não há risco. O problema é o ChatGPT ser utilizado pelas grandes companhias de forma a prejudicar o cidadão, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas, para o dia a dia, ele ainda está sendo bem benéfico. Também ele tem algumas funcionalidades, Sebastião, que eu ainda não comentei, que são na ajuda, na preparação de apresentações. Isso ele ajuda bastante. Você faz um texto ou você pede para ele um texto sobre tal assunto e ele já está parametrizado a fazer um PPT para você de forma sucinta e de muita qualidade técnica. Isso economiza, traz produtividade para a empresa. É bem interessante essa funcionalidade também, Sebastião. Bruna, agora por onde começar? E depois, já na mesma pergunta, como trazer o colaborador para participar desse processo também, para que os processos sejam otimizados, para que isso seja usado de forma eficiente, né? Que é preciso trazer toda a equipe para
para entender que a empresa está disposta a usar e usando essas ferramentas de forma eficiente, né? Bom, o empresário que quiser usar dessa nova funcionalidade precisa estudar, precisa escolher um dono da tecnologia dentro da sua empresa. Esse dono da tecnologia precisa parametrizar a ferramenta, pois o ChatGPT ele só vai ser bem utilizado se você constantemente ficar alimentando. Ou seja, você vai aprendendo conforme o seu cliente ou o seu funcionário vai usando. Isso é o segredo de todas as inteligências artificiais. Você tem que ter um dono daquela tecnologia na empresa que vai recebendo as informações e vai parametrizando, melhorando ela, e aí as respostas vão cada vez ficando mais corretas. Esse é o grande segredo do sucesso. Assim como o chatbot, atendimento que hoje a gente tem, né, por horas de atendimento, tudo depende muito da curadoria desse conteúdo. Esse é o grande segredo. Depois, passada dessa fase, fazer uma boa governança de dados, Sebastião, você tem que ter uma boa comunicação com seus funcionários e clientes, explicar que ele está conversando com uma inteligência artificial, que não é o humano, para ele reportar se ele tem algum problema, para ele dar uma nota de avaliação. Caso contrário, se acontecer algum importuno naquele atendimento, você não vai ficar sabendo e aí você não tem como melhorar aquela tecnologia. Tá certo. Bom, enquanto os cientistas discutem, a polêmica continua, mas a gente vai sempre falar sobre esse assunto, certamente, e muito mais. Por hora é isso, né, Bruna? Bruna Bonner, colunista ou da coluna Guia Empreendedor, muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez, volte sempre. Muito obrigada, Sebastião, e até a próxima semana, viu? Até, seguimos.